Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino. Para você que não me conhece, sou professor de Geografia e de Atualidades. Galera, a gente estava debatendo um pouco sobre a formação histórica da União Europeia no nosso último encontro, também conhecido como... Hoje, né? Foi há cerca de meia hora atrás. Aí a gente trouxe uma construção da União Europeia até o ano de 1992. Então a gente foi contando a história de como a Europa ela foi se integrando desde lá do Benelux de 1944 até o Tratado de Maastricht em 2002, que vai dar origem à União Europeia. Esse bloco que a gente conhece hoje em dia. Primeira coisa, falar sobre esse bloco europeu é falar no bloco mais integrado do mundo. É falar no maior processo de integração política e comercial, política e econômica da história do mundo. Ô Lucas, como assim? Galera, a União Europeia, ela é atualmente o que a gente entende como um mercado, como uma união, econômica e monetária. Na prática, na Europa, a gente tem uma estrutura econômica e monetária, traduzindo, a macroeconomia e a moeda, ela é semelhante a todos os países que vão compor o que a gente entende como zona do euro. Mas espera aí, Lucas. Como que a gente chega nesse momento da história? Galera, 1992, Tratado de Maastricht, criando a União Europeia. Só que o que estava rolando? A bipolaridade tinha acabado, a multipolaridade surgia e o mundo começava a perceber que a Alemanha, nesse processo de reunificação dos anos 90, ela começava a poder ameaçar novamente as estratégias francesas dentro do continente europeu. Então aquela aliança lá atrás do Benelux, aquela aliança lá atrás da Europa dos Seis, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, onde a Alemanha ela abre mão de da sua siderurgia para uma maior integração comercial, isso começa a ficar ameaçado. Por quê? Uma Alemanha que se unifica novamente, que volta a crescer, pode fazer que esses nacionalismos, com que as rivalidades regionais elas aumentem. E aí, gente, o que está rolando é o seguinte: a França começa a abrir o olho e fala assim, opa, peraí. A Alemanha se unificou, o marco, que era a moeda da Alemanha Ocidental, está extremamente valorizado e agora a gente está num espaço econômico que é o mesmo espaço econômico da Alemanha. Então, na prática, a Alemanha ela está crescendo muito e a gente começa a perder espaço. Isso começa a trazer alguns burburinhos nos anos 90 dentro desse contexto europeu. Galera, a principal estratégia para fazer essas rivalidades diminuírem novamente vai ser o quê? A criação do euro. E aí o euro, gente, é o que a gente entende como uma moeda, beleza? Essa moeda euro, ela vai surgir justamente a partir de uma estratégia de tentar tornar a Europa universal e homogênea. E aí, o projeto do euro, ele vem muito para frear essa rivalidade que voltava a crescer entre França e Alemanha. Galera, a Alemanha dá uma demonstração clara e objetiva para a Europa de que ela não queria transformar a região em uma zona de influência somente dela.
existia um projeto que a Alemanha aceitava e que estava inserido, que era um projeto de Europa, e não de influência econômica somente da Alemanha. E aí, galera, o que está rolando é o seguinte: a Alemanha abre mão de uma moeda extremamente valorizada, que é o marco, para, a partir de 95, começar a fazer um processo de transição para o euro. Galera, o euro ele vai ser colocado no mercado, a gente pode falar, a partir de 2002. E aí o euro, gente, ele vem como uma estratégia de unificar a Europa no ponto de vista simbólico e político, mas também como uma estratégia de tentar fazer um contraponto ao dólar. Porque essa nova ordem mundial, ela não pode ser norte-americana. E o Lucas falando isso com uma camisa vermelha, apontando o dedo. Eita, pera, calma. Galera, o que tá rolando é o seguinte: existe um medo na Europa de que os Estados Unidos engula todo mundo. Então é necessário criar uma moeda que seja competitiva em relação ao dólar. E aí, o euro, ele tem esse objetivo. Só que, gente, essa integração política e econômica que está rolando no ambiente europeu não se restringe somente à criação de uma moeda. Essa galera vai integrar tanto que eles começam a fazer alguns organismos. Primeira coisa que a gente precisa falar. A gente estava falando de economia, né? A política macroeconômica está centralizada. Aonde? No Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, ele intervém em momentos de crise e ele vai ser o principal mecanismo econômico para a gestão monetária da União Europeia. Além do Banco Central Europeu, a gente precisa falar aqui do nosso Parlamento Europeu. O que é isso? Eles fazem uma casa de representatividade popular, Lucas? Sim. O Parlamento Europeu é uma estratégia de aproximar no ponto de vista da política. O que é isso? Se eu já tenho uma macroeconomia e uma política e uma política monetária única, gente, eu preciso alinhar também os meus pensamentos políticos. Só que veja bem, quem é que vai ter mais cadeiras aqui no Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu ele vai trabalhar com a proporcionalidade da população. Então, se a França tem mais população que Luxemburgo, a França tem mais cadeiras. É uma casa de representatividade, o Parlamento Europeu. Galera, a gente pode falar então na criação de uma união política. Em 2004, a Europa tenta fazer uma nova Constituição. Isso tudo são estratégias de aumento de proximidade política. Só que veja bem, você falar em proximidade política é você falar necessariamente em quebra, em fim de barreiras. Galera, não é o fim de barreiras, não é o fim de fronteiras, ok? As fronteiras continuam existindo. Existe na Europa o que a gente considera como uma soberania compartilhada. Todos os entes são soberanos, só que todos se ajudam, tanto no ponto de vista econômico como no ponto de vista militar. A Europa também tem acordos militares, ok? Então, galera, a gente percebe que a União Europeia está cada vez mais se integrando e está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo por quê? Porque essa atitude da Alemanha em abrir mão do marco e utilizar o euro está fazendo com que o mundo perceba, caramba, a Europa está com um projeto de integração que é sólido. E isso está fazendo com que a confiança do mercado aumente. A Alemanha ganha papel de destaque? Sim, ok? A Alemanha ela vai figurar como o principal polo de produção de produtos industriais, de produtos de tecnologia dentro da Europa. Essa livre circulação de mercadorias e de pessoas vai fazer com que grande parte da produção alemã ela comece a ser literalmente sugada por esse grande mercado comum que surge. Galera, a Europa está crescendo.
Só que qual é o principal problema quando você fala em bloco econômico? Como que você faz a Alemanha e a Grécia serem iguais? Como que a Alemanha pode ser igual à Grécia em algum aspecto? A Europa traz isso pra gente. A Alemanha é igual à Grécia em qual aspecto? Na moeda. Isso é bom? Depende, né, amores? Depende. Depende por quê? É bom porque se a moeda tá forte, todo mundo tá forte. Se a moeda tá fraca, quem tem uma reserva de capital maior, por exemplo, a Alemanha, consegue segurar os momentos de crise. E quem não tem? Se quebra. Só que a Grécia, como por exemplo, quebrar, não é a Grécia quebrar. É o euro quebrar. E se o euro quebra, a moeda alemã quebra. E aí é o problema. Porque você precisa fazer com que todos esses países, todos esses 27 países que apresentam uma elevada desigualdade interna, se assemelhem em algum aspecto, gente. E aí a gente percebe, ano de 2004, no ano de 2004 a gente vai ter a expansão da Europa para o leste. A gente vai ter a entrada de países que eram da antiga União Soviética, como por exemplo a Polônia, a partir do segundo Tratado de Roma. Galera, a gente começa a perceber que a partir dos anos 2000 a gente tem vários pedidos de inserção dentro da União Europeia. E aí um desses pedidos é muito problemático. E esse é um pedido que é extremamente antigo. Antigo por quê, Lucas? Porque desde 1980 a gente tem a Turquia falando assim: ei, eu também quero. O problema é, gente, a União Europeia, ela não é somente uma união econômica. Ela é o que a gente chama de um espaço de livre circulação de pessoas, um mercado comum também. Então, o que rola na prática é que a gente vai ter uma zona do euro. O que é a zona do euro? É o espaço onde se utiliza a moeda euro. A gente tinha a Grã-Bretanha, que está em um processo de saída, né, de Brexit, que a gente vai falar mais pra frente, que é o caso do Reino Unido, que fazia parte do bloco, mas não estava na zona do euro, porque não era vantajoso utilizar o euro, porque a libra é muito valorizada. Então eles vão ficar de resolver a questão de aceitar ou não o euro mais para frente, Grã-Bretanha e Suécia, ok? A gente tem a zona do euro, que é o espaço onde se utiliza o euro, e a gente vai ter o que a gente chama de espaço de Schengen. Galera, o que é o espaço de Schengen? O espaço de Schengen é o que determina a zona de livre circulação de pessoas. Galera, aqui é o principal problema. Por quê? Se a Turquia entra no bloco, primeira coisa, o parlamento não é proporcional, a Turquia seria a segunda maior população do bloco. Então teria uma representatividade extremamente grande dentro do parlamento. Outra questão, a mão de obra turca é mais barata que no resto da Europa. Isso poderia gerar desemprego em alguns países? Poderia, ok? A gente poderia ter um processo de fuga de indústrias de países mais desenvolvidos, de mão de obra mais cara. E tem uma questão que é o principal ponto polêmico quando a gente fala na questão turca. Por quê? Existe muito um pensamento de que a União Europeia, ela mesmo que não declare, ela é um clube cristão. Eita, o que é o desenvolvido? O que é o ideal nesse mundo contemporâneo? É você ser cristão, hétero, capitalista e
A gente pode colocar aqui também e cristão, hétero, capitalista e branco. Eita. Eu vou ser mandado embora, mas... Vou não, gente. Tô brincando. Mas isso é sério. Esse é um modelo que se prega. E a Europa, ela reflete tudo isso. De um modelo cristão, branco, heterossexual, a gente pode colocar monogâmico e capitalista. A Turquia tem uma estrutura étnico, cultural e econômica semelhante a isso? Galera, não. A Turquia é etnicamente turca, ok? Primeira coisa. E a religião é islâmica. E aí, a gente pode colocar também um debate acerca do Islã e do cristianismo dentro da União Europeia. Galera, podemos colocar assim, ok? Vários estudiosos consideram a União Europeia como um clube cristão. Isso é extremamente criticado por parte da Turquia, porque ela se sente o quê? Literalmente segregada. Economicamente pode ser interessante, um país de mão de obra mais abundante e mais barata. Só que do ponto de vista étnico, religioso, isso é extremamente problemático. Porque você está colocando alguém que tem uma cultura diferente. Então, na prática, você está falando que eu vou integrar, quero estar próximo de todo mundo, quero diminuir custo. Opa! Mas eu não quero mudar a minha formação cultural. Eu quero manter os meus costumes fundamentais intocados. Então, existe também esse debate dentro desse contexto de União Europeia. Beleza, a Turquia quer entrar desde 1980 e toda vez a Europa faz o quê? Vamos pensar? Não. Vamos pensar? Não. Vamos pensar? Não. Gente, a Turquia é um dos países que vai desejar entrar na União Europeia. A gente teve a Croácia, que em 2013 conseguiu entrar, uma nação que era ali da região dos Balcãs, da ex-Iugoslávia, que a gente tratou. A gente tem tentativas ali de Kosovo, de Albânia, a gente tem de Macedônia, que tem ali uma divergência com a Grécia. A gente tem diversos países que estão tentando fazer parte da União Europeia. A gente pode pegar a Ucrânia, que vai passar por uma série de problemas relacionados à influência russa na região. E aí, qual é o ponto problemático? Gente, você construir um bloco onde você pode circular livremente e você utiliza uma moeda em diversos países, é você falar o seguinte: estamos integrados. E muito integrados. Só que é todo mundo que vai ser bem-vindo? Não necessariamente. E essa questão de não conseguir abraçar todo mundo de forma pacífica e de forma calorosa, ela fica muito mais exposta a partir do momento que começam a rolar algumas oscilações econômicas. A União Europeia, ela, frente à crise de 2008, vai passar por uma crise econômica também. A gente vai ter no ano de 2010 a crise da União Europeia. O que aconteceu para a União Europeia entrar em crise, gente? O capitalismo hegemônico lá nos Estados Unidos quebra. E os bancos que faziam transações comerciais com os bancos europeus quebram. Se a ponta do processo quebra, a base do processo quebra também. Só que o que acontece? A União Europeia quebrar é o euro quebrar. E o euro quebrar não é só Alemanha. É Grécia, é Portugal, é Irlanda, é Itália, é Espanha, é Chipre, a ilha de Chipre. A gente começa a perceber que essa quebra, essa crise na União Europeia vai expor as fragilidades internas
E aí surgem os chamados PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Que é uma galera que vai falar assim, quebramos. Beleza, o euro está se desvalorizando, os nossos bancos eles estão passando por grande oscilação. Só que a gente não tem reserva de mercado para segurar o momento da crise. Se a Alemanha tem, se a França tem, ok. Eu, Grécia, eu, Portugal, não tenho. E se eu não tenho, o que está acontecendo? Meu Estado está entrando em falência, eu vou declarar falência e eu vou puxar o euro para baixo. Eu vou pegar uma corda onde o euro está pendurado e vou fazer o quê? Vou puxar essa corda para baixo. Só que se o euro cai, quem cai? Cai a Alemanha e cai a França. Então, na prática, o que eles estão falando é o seguinte. A gente precisa de dinheiro para sair da crise. Banco Central Europeu, cadê? Paga titio, por quê? A gente tem que sair da crise, pô. Só que aí o Banco Central Europeu vai falar o seguinte. Eu empresto. Se, e somente se, você cumprir as minhas medidas de austeridade. E aí, gente, na próxima aula, a gente vai continuar conversando acerca dessa problemática da União Europeia e a gente vai entrar na questão migratória e vai apertar essa chave de fenda. Agora, gente, olha aqui para nossa tela, olha só para nossa questão que a gente vai resolver agora. Veja bem, olha, questão 7 do nosso material. Se você não baixou, se você não comprou, não perde tempo. O material tá finíssimo, ok? Olha só a questão 7. A União Europeia é formada por 27 países que foram aderindo aos poucos aos países fundadores. Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Aquela Europa dos 6 da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política dos seus membros. Analise as afirmativas que apresentam os objetivos da União Europeia. Integrar a política relativa ao sistema judiciário e aos impostos sobre importação e exportação. Temos política econômica semelhante? Sim. Temos o parlamento. Parlamento é uma política judiciária. A gente pode colocar como uma espécie de representatividade judiciária? Sim. Além do parlamento, a gente tem o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, que são estratégias de criar legislação, como eu falei em 2004, do segundo Tratado de Roma, e também de um parâmetro de representatividade dos estados relacionados à presença de uma reunião de ministros do exterior entre os países europeus. Então isso aí é certo. 2. Aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros. Gente, esse é o objetivo principal da União Europeia, ok? Então, certo também. Reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões. É interessante para a União Europeia ter esse paradoxo aqui entre Alemanha e Grécia? Não. Então, ela tem também o objetivo de reduzir as diferenças econômicas entre as regiões? Tem. Agora, a nossa 4. Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento. Galera, também. Então, volta aqui pro quadro. Ó, vamos lá. Galera, o que a gente debateu hoje é a União Europeia num aspecto econômico, ok? E como esse processo de formação econômica vai entregar a gente para o contexto atual, onde a gente tem uma crise migratória e a gente tem um movimento de fragmentação, um possível movimento de fragmentação da União Europeia que reflete um fenômeno que a gente vai chamar de desglobalização, ok? Olha pra cá, ei, vamos lá. Gente, estou passando aqui agora para te desejar tchau. Continue aí, porque o Kevin tá vindo aí para destruir a parte de biologia com vocês. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook, tudo mastigado. YouTube, tudo mastigado. Instagram, tudo mastigado, ok? Dá uma olhada no nosso material. Acompanhe o nosso trabalho. Fala pro seu amigo, pro amigo do seu amigo, pro seu chefe, pro seu papagaio, pra sua mãe, pro seu tio. Fala pra todo mundo, galera. Porque esse é um projeto que a gente faz com afinco para que você consiga
obter seus resultados lá na nossa prova que já está chegando em novembro. Então, beijos, tchau, abraço, até as próximas oportunidades. Falou!